Bora, eu tô. Apareceu no seu. Tá lá no Instagram. Muito bem, agora você tem que tirar o primeiro e colocar aquele ali, se você quiser som aí, Evandro. Vai lá. Qual? Isso. Tem que tirar esse aqui. Esse aqui. Isso. Não, esse aqui. Ah, acho que é o outro mesmo, pode colocar o outro. Esse aqui? É isso aí. Não é não. Tá errado, peraí. Não dá encaixe. Deixa eu ver o que você tirou. Ah, isso aqui. Bota isso aí. Não, mas tira isso aqui. Isso aí também. Pode puxar, pode puxar. É. Aí, agora tem som? Tá muito som. Tem? É da mãe. Pronto, muito bem. Chegou o momento aí, né? Nosso amigo Evandro aí já totalmente aí maquiado, né? Pronto aqui, né? Para mais esse Pode Falar nessa nossa maravilhosa e belíssima sexta-feira. Né? Tudo bem, Evandro? Pô, eu tava vindo, até começou a chover. Falei, não acredito. O quê? Começou a chover? Tava pingando. Pra quem tem roupa estendida no varal aí, dá uma olhada aqui. Corre, se tiver em casa, né? Se tiver em casa, já é. Muito boa. É boa tarde já, né, esse? Boa tarde, né? Muito boa tarde, bom dia. Faz né? tempo que eu não te vejo, né? Você tá querendo trabalhar mais. Você tá meio sumido, né? Não, você tá querendo trabalhar mais. São 12 para o meio-dia. Então é boa tarde. 12 para o meio-dia, né? Vamos começar já com o início de boa tarde aqui. E vamos logo de cara já apresentar o nosso convidado, né? Opa, nosso convidado que está aqui, preparado aqui. Você me falou o currículo do cara. Ele é meu professor também, meu professor. Professor de Química, Física, mestre. É Batuta que fala, né? Maestro, sim, Batuta. É Batuta, né? Eu fiquei procurando lá, falei assim, o que você é? Você coloca maestro, você coloca maestro, tá errado. Mas é Batuta, né? É, maestro mesmo. Eu coloquei maestro aqui na nossa descrição. Não, mas é que Não, negócio é a vareta que você rege, né? É. Mas aí, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, você que é um cara de autoconhecimento, alto QI, né? Emanuel, logo de cara, se apresente, Emanuel. Vai lá, vai. Bom, eu sou Emanuel, sou professor no Instituto Federal, né? Eu sou professor de Física, assim, de uma forma mais específica, e eu sou maestro também da banda sinfônica do Instituto Federal, lá no campus, né, que a gente implementou nesse ano. E a gente também, aqui em São Miguel, nós trouxemos esse cursinho que está rodando ali no POCA, né? Não é que nós trouxemos, foi uma união de várias pessoas. De intenções, isso, desde a Renata, que é presidente do nosso partido, ela teve uma ideia inicial, daí nós desenvolvemos um projeto, ali a gente já foi pensando nas formas viáveis, e daí pensando nas formas viáveis nós chegamos até a Opoca, e daí a Opoca era o lugar que poderia de fato rodar esse cursinho ali, né, acontecer, e daí nós trouxemos essa proposta que a Casa Opoca, no caso, fez todas as adequações, né, e já tem todo o histórico ali de atendimento à sociedade aqui em São Miguel Arcanjo, e assim conseguiu implementar o cursinho. Então, eu posso falar dessa forma, né, que é uma forma mais generalista. Legal, né? Mas, conforme eu coloquei aqui na nossa descrição aqui, maestro, tá? Eu tenho uma curiosidade imensa aí, de saber a batuta é o que o maestro segura, que é a varinha. É a vareta, aquela vareta que o pessoal que é mais caricata. Não que seja necessário, vocês sabem que tem muitos regentes, muitos maestros que nem usam batuta, eles usam somente as mãos. Historicamente falando, ela começava assim, alguém dirigia os grandes grupos e eles tinham, na verdade, como se fosse um cabo de vassoura. E eles batiam no chão, por isso chamava batuta, né? Para poder dar o andamento, a cadência do que queria, né? E daí isso aí foi ficando
interessante, mas ao mesmo tempo esteticamente não tão Bem legal. deselegante. Isso. E daí foi chegando a vários modelos e até chegar na batuta como um instrumento do maestro, né? E daí, claro, cada um prefere batutas menores, maiores, outras não preferem. Então tem vários estilos de regência, né? Não é tão aquilo que a gente vê na televisão, a pessoa, o maestro ali com aquele terno, aquela coisa. A gente pensa muito de forma caricata dessa forma, né? Claro que Na estética, né? isso mas tem muitos que usam estilo livre, então não tem um formato muito específico. É claro que o estilo clássico, aquilo que a gente vê na televisão, é o mais caricata, né? É aquilo que a gente guarda na mente quando se fala maestro, fala orquestra, fala alguma coisa no nível sinfônico. Você vê aqueles caras todos elegantes, de terno, né? Agora, uma coisa, o Emanuel, vamos lá. Claro, você tá ali com a batuta, é assim que é o nome, que a varinha lá chama batuta, né? Eu acho que é batuta. Eu, como músico, eu tenho que te entender. Porque se eu não te entender, eu não sei se eu devo mudar meu ritmo, se tá bom assim. Quando eu vou saber que é minha hora, né? Exatamente, essa sintonia. Então, o que acontece é assim, é um olho no gato e outro na sardinha, né? O músico ele tem que olhar ali na partitura dele e olhar para o maestro ao mesmo tempo. Tem que ficar ali com essa sintonia. Porque o que acontece? A primeira coisa é a entrada, né? A gente fala que a gente fala assim, o primeiro movimento do maestro é o elevare, né? E o elevare já diz muita coisa, né? Então, quando você tem ali a sua forma de você fazer o gesto, você sabe se vai ser forte, se o andamento vai ser rápido, e tudo isso aí são coisas que vão, é claro, evidentemente, aprendendo ao longo do processo. Você sabe que você é o maestro, e eu como músico também eu tenho que entender isso aí? Tenho que entender, porque é toda uma linguagem, né? Então, ali o maestro vai centralizar essas informações e vai sintetizar. Porque o músico, muitas vezes, ele não consegue entender como o som dele está chegando para a plateia. Então, assim, nos grupos, nós temos diversos grupos, mas num grupo, por exemplo, sinfônico, que na sua maioria não é microfonado, o que acontece? Vai chegando ali um som de forma natural. Nós temos alguns efeitos que acontecem com os músicos, que é a meia audição. Por exemplo, um trompetista, ele vai soprar ali, primeiro que o som dele está pelo menos meio metro longe da boca dele. Ele não sabe que som que está saindo, e o som está indo para frente. Fora que a musculatura de projeção já tira um pouco da audição. Eu acho que um exemplo que a gente pode dar é na época da pandemia, que as pessoas usavam máscara e ficavam meio surdas. Alguns reclamavam que não escutavam. Eu não estou escutando. Não estava tampando o ouvido. Que tira a parte da vibração auricular mesmo, né? Assim, do ouvido. E isso daí dá aquela coisa assim que a gente fala meia audição. Então a pessoa ela acha que está tocando uma intensidade fraca, na verdade está tocando forte. Então o maestro ele faz esses ajustes, aquele olhar assim, metralhando aquele o mesmo sentido quando a pessoa está com fone no ouvido e cantando assim, pensando que ninguém está ouvindo, né? Isso, hipoteticamente falando. Porque a pessoa às vezes está ouvindo cantando assim, aí todo mundo está escutando ela, mas ela acha que está cantando baixo, né? Isso, e ela quer falar na intensidade como se ela estivesse ouvindo o som, né? Como se todos estivessem ouvindo o som da forma que ela está ouvindo. Então podemos tirar a conclusão que uma orquestra de máscara não dá certo. Na pandemia nem não daria certo. Primeiro que os instrumentos de sopro já não sei. Já não dá, cara. O de sopro sai fora. Mas você sabe que na época da pandemia o pessoal até cortou, né? Assim, só fez um buraco para sair ali e ficava mais. Mas não entrava nada, né? Atrapalhava bastante. Mas assim, num movimento que é feito, eles são movimentos que mostram a cadência, né? Como que vai ser a frequência daquele ritmo ali, como que vai a intensidade. Às vezes você tem algum solo, você precisa dar sinal para que toda a orquestra diminua, para que aquele solo possa aparecer, né? E também assim, às vezes é um solo que também não deve ser tão evidente,
Às vezes, daí você pede para o solista dar uma diminuída. Porque cada instrumento tem a sua forma, né, de se propagar. Tem alguns que são mais fortes, outros mais fracos. Então, você vê, por exemplo, um trompete, ele tem intensidade de 16 violinos. Você ter 16 violinos, então a intensidade do som do trompete. Então, por isso que as orquestras, da forma assim, sem microfonação, ela é uma coisa muito difícil de você manter hoje, né? Por conta da quantidade de músicos que você precisaria ter. E o espaço também, não é qualquer lugar que dá para abrigar Tem que ter uma acústica. A quantidade legal, mínima né? é quanto? Daí, assim, pode ser variável, né? Mas uma orquestra bem montada de 60 a 80. E tem que ter espaço para os instrumentos, né? Agora uma banda sinfônica, igual nós temos lá no Instituto Federal, ela é de 40 a 60. Já é bastante música. Né? E é só instrumento, daí no caso nosso, é só instrumento de sopro e percussão. Tem instrumentos que são divididos de forma diferente de uma orquestra tradicional, mas ela é possível você tocar ao ar livre. Então, assim, se não tiver muito vento, se você tiver um lugar que tiver um certo anteparo, digo, uma parede, né? Assim, tiver perto de uma parede, é possível você tocar ao ar livre. Tocar em praça, se for um lugar que tem bastante árvore. E assim também, se você tocar em um lugar vaziozão, sem nada de... Espaço aberto. Você não vai ter retorno de som, os músicos também vão ficar um pouco perdidos. E o maestro vai ficar mais perdido. Né? Na verdade, daí eles vão centralizar tudo no maestro, né? Porque se eles não conseguem ter retorno, eles vão pelo menos tentar seguir a regência e o que o maestro está escutando. Mas muitas vezes, dependendo da forma do vento, pode ser até que o maestro mesmo não tenha referência. E a dificuldade, né? Aconteceu já em algum concerto do som, o vento vir pelas costas. Então leva o som lá para frente. E daí você fica sem referência. É claro que daí todos olham para você. E assim, nas proximidades você não percebe mais essa coisa. Mas para quem está de longe, vai escutar bem. Mas assim, a dúvida, eu tenho duas perguntas. A primeira, porque eu acredito que assim, que você é um cara que gosta de exatas. E para ser maestro tem que ser mais ou menos exato, né? Sim. Tem que ter os momentos exatos. Eu acredito que você... Por que você escolheu ser maestro? Então, na É verdade, porque você gosta de exato, né? Na verdade, lido com música antes de lidar com a área de exatas, né? É que assim, a música, ela tem várias vertentes, né? São várias manifestações. A gente vê aí muitas pessoas que tocam bem, têm bom gosto musical e que elas têm isso de forma natural. Então, às vezes tem gente que olha tocando um acordeon, né? A gente vê muitas pessoas antigas fazendo. Autodidata? Eles conseguem entender, eles conseguem ter alguma coisa que não precisa passar pela parte teórica ou da leitura musical. Mas para quem que passa por essa parte de ler partituras, ela é uma pura matemática, né? E quando a gente fala, assim, pensando no próprio som mesmo, daí você vai ver a própria física em jogo, né? Porque você vai ver que a temperatura altera as coisas, você vê os materiais que são feitos instrumentos, como o vento, como você acabou de falar, né? Então são vertentes, assim, são variáveis da música que acaba traduzindo muita coisa da natureza como ela aparece, né? No termo de acústica, como acontece esse som, né? Claro que hoje, com o advento da eletrônica, a gente vê aí com até mesmo muitas ferramentas de IA fazem música sozinho, né? Você coloca o tema que você quer, ele já gera o fundo musical, já faz a música sozinho, então tira um pouco da percepção dos jovens que tem hoje, né? Mas num sentido mais um pouco mais antigo, o pessoal ainda tem essa coisa. Sentido raiz, né? Isso, exige bastante da percepção da natureza, do ambiente, do mundo. Né? Isso que você falou aí do IA, Emanuel. A gente está vendo aqui que o IA chegou e está mudando muita coisa, né? Muita coisa. Como você falou, hoje em dia, para você
ter aí enfim, uma orquestra entre 40 a 60, que você disse que tem aí no Instituto, né? Você precisa de um local adequado para acomodamento dos músicos, dos instrumentos, né? E gente que aprecie, lógico, né? Através do IA, você não precisa só de uma caixa. Mais nada. Justamente. Quer dizer, isso aí tira enfim, aquela magia de você ver atrás daquela parede, você vai lá que tem uma orquestra. E você vai atrás daquela parede, você vai ter uma caixa de som. Né? Acaba com a magia, acaba com o espetáculo, vamos falar a verdade. Não, sim, né? Bom, pensando assim, né, dessa forma, daí é o que talvez a humanidade vai ter que equalizar a inteligência artificial. Sim, ela é importante, a gente vê em muitos campos que a inteligência artificial você vê nas grandes redes eu estava vendo uma reportagem sobre como que a inteligência artificial melhorou grandes hospitais, né, nas metrópoles, aí, como que conseguiu gerenciar a quantidade de médicos e enfermeiros, porque é diferente, por exemplo, de um hospital pequeno, né, hospitais grandes. A gente vê que a IA ela ajuda bastante. Só que pensando nessa outra parte, né, o ser humano vai ter que repensar até que ponto ela deve fazer parte da vida de si próprio, né? Porque se você pode ter uma caixa de som que vai fazer aquele som, né? E isso aí já vem acontecendo, né? Porque quando a gente fala das orquestras, das bandas, a gente imagina assim, tem um movimento de aumento desses grupos, né? A gente pensa assim, não, deve ter, porque nunca se investiu tanto em educação, em cultura. A gente fala hoje cada vez mais em Lei Rouanet, mas a grande verdade é que elas estão extinguindo, elas estão diminuindo. Estão acabando, elas né? estão se acabando. E tem vários fatores para isso. Um dos fatores é que todos esses trabalhos são trabalhos que exigem muita dedicação. E também, daí pensando assim, quem almeja, por exemplo, seguir uma carreira, eu quero ser um maestro. A valorização dessa carreira. E daí vem a questão da valorização, porque nós vivemos um mundo extremamente capitalista. Né? Eu faço esse trabalho no Instituto Federal porque a gente tem uma certa liberdade dentro da jornada de trabalho e eu também tenho condições para poder fazer um grupo desse. Porque tem que ter treinamento, né? Ou não? Não, assim, o que acontece? Você tem que ter, primeiro, você precisa ter os instrumentos. Então, lá no caso do Instituto Federal... E são caros, né? São caros. Lá no Instituto Federal, eu já fazia um tempo, eu queria que tivesse uma banda. Na verdade, no início, eu queria que fosse uma banda marcial, que tinha uma quantidade menor de instrumentos não exigissem tanta manutenção. Então, seria um grupo menor. Mas daí, a gente pede as emendas parlamentares, né? Então, lá no Instituto Federal, os professores são muito ativos e a gente acaba pedindo emenda parlamentar aqui, ali. Então, eu pedi para vários deputados, inclusive deputados da região, né? E por sorte, na época, a deputada que atendeu ao meu pedido foi a Luísa Erundina. Então, ela acabou enviando R$200 mil, e que foi o suficiente para comprar todos os instrumentos e os insumos que precisava para poder montar. Então, assim, precisa ter dinheiro. Além disso, sem dinheiro não faz nada. E além disso, precisa ter formação para poder enfrentar um grupo desse. Porque, às vezes, tem a pessoa que é o maestro, e ele é um maestro que somente rege. Ele não quer Mas os montar músicos são todos alunos do Instituto Federal. Não, hoje nós temos lá meio a meio. Então, nós temos metade são os alunos, um pouco mais da metade, e hoje a gente já está recebendo as pessoas da cidade. Porque, mesmo Itapetininga sendo uma cidade de 160 mil habitantes, eu acho que é isso, né? Se não me engano, mais ou menos. É que o censo... Né? Acreditem ou não, não tem uma orquestra para as pessoas tocarem. Uma cidade com 160 mil... Não tem. Tem assim, tem nas igrejas, tem uma banda municipal que são remunerados, né? Que está num número menor hoje.
Mas mesmo estando do lado de Tatuí, é uma cidade que não tem onde as Que pessoas forma tocarem. ali tantos músicos, né? Isso. Ao lado de Tatuí. E daí muitos músicos também não tinham onde tocar. Então eles estão participando da Fez banda essa junção, né? que é o papel do Instituto Federal também, porque a gente não é só para cuidar só dos alunos. Tudo que a gente faz no Instituto Federal é para atender a sociedade. Então, o que acontece? A gente começou com esse projeto ali, e daí depois nós começamos primeiro com a musicalização dos alunos, aqueles que não sabiam nada, depois nós começamos a receber os alunos que já sabiam alguma coisa. E se você faz o processo inverso, né, quem sabe não tem paciência de tocar com quem não sabe. Então você tem toda uma base. E não é todo mundo que gosta do mesmo, cada um com seu instrumento. Às vezes pode ser que eu vá lá e fale assim, não, eu gosto de violino, eu também gosto de violino, eu gosto, mas aí vai faltar outros instrumentos para tocar. Isso, tem todo um dimensionamento, não pode ter... E nesse caso aí, já cortando, de instrumento, tem a preferência de um determinado instrumento? Você chega lá, tem 10 alunos e 8 quer tocar a mesma coisa? Não, assim, o pessoal gosta do que é mais midiático, né? O saxofone. Então o pessoal já olha e fala assim, eu quero tocar saxofone. É um instrumento mais acho que violino é pouco que toca, né? Então, como é uma banda sinfônica, os instrumentos de corda a gente ainda não tem. Não que a gente não possa ter, mas eu lembro que eu falei daquela questão de ter um grupo que a gente possa tocar em qualquer lugar sem microfonação. Então, e no caso talvez mais adiante, se o projeto continuar crescendo da forma que está, talvez nós nos tornemos orquestra mesmo. Daí a gente precisaria ter um outro espaço, uma outra estrutura para poder cuidar. Então, hoje, a gente tem então, quase todos os instrumentos de sopro, temos, e quase todos de percussão, né? Então, daí a gente tem o suficiente para poder fazer boas apresentações, e como eu estava falando, nós estávamos falando do pessoal, né, dos externos, né? E daí eles vieram por último agora para entrar na banda, né? Eles não estavam lá desde o começo. Então, muitos agora já sabem, eles já se conheciam, já tocavam, fizeram conservatório, e alguns são até formados em música. Daí agora que eles estão entrando. Tem uma outra coisa também que foi falado, né? É que assim, quando você forma um maestro, muitas vezes tem um maestro e ele é somente maestro. Ele somente vai lá e rege. Só rege, Isso. Porque também dentro da música tem as especialidades. Tem gente que só é instrumentista. Tem gente que faz faculdade de música para ser trompetista. Se precisar que faça uma regência, talvez, eu devo falar isso talvez ele possa ser que ele não saiba. E é do mesmo jeito também um maestro, pode ser que ele não saiba os instrumentos. Então, o que acontece? A formação do maestro para poder enfrentar uma banda, ela não vem de uma faculdade, não vem do conservatório. Ela vem desde pequenininho. Então, lá atrás, eu fiz parte de bandas desde os meus 9 anos de idade, desde os 8 anos, e ali você vai aprendendo como fazer manutenção dos instrumentos, como se ensina os instrumentos, como se aprende, quais são os problemas interpessoais que acabam acontecendo, e daí você vai evoluindo e depois você faz... Você é uma pessoa que, você está ali, mas você não se perde. Isso. Enquanto aquele saiu fora do ritmo, acabou. Ele já não sabe mais nada, ele só sabe aquele segmento e mais nada. Então, e daí é justamente aí que está um dos grandes problemas. Hoje, eu consigo tocar, né, essa ideia, eu vou falar até modéstia parte por conta desse passado que eu tive. Mas aí é que tá, você não encontra vários Emanuéis por aí, ou vários Emanuel por aí. Emanuel é o único. Então, e muitas vezes, o que acontece? As prefeituras, elas têm tido esse tipo de problema. Porque o que ocorre? Cada vez mais esses tipos de contratações pontuais, vou contratar um maestro, não cabe dentro da lei da responsabilidade fiscal, vamos falar assim, porque geralmente no município pequeno, você tem que já, né, fazer os acordos que se tem, né, de cargos, enfim, toda aquela coisa que a gente já conhece. E daí o que ocorre? Não sobra espaço para pessoas que realmente têm vivência em bandas, fanfarras, orquestras, para poder tocar um projeto desse. Não muitas pessoas falam, nossa, as bandas acabaram. Então,
tem toda uma situação que contribuiu para isso. Inclusive, tinham pessoas que não eram formados em nada, mas conseguiam conduzir bem as bandas, as fanfarras, e conseguia fazer um bom trabalho, mesmo não tendo a formação, né? E mesmo não tendo... Tinha prática, né? Isso, no dia a dia. Mas é nessa perspectiva que é... Então, daí a gente teve essa ideia de fazer isso no Instituto Federal, porque lá nós trabalhamos com a formação de professores, nós temos curso técnico, nós temos uma questão bastante diversificada e nós temos que fazer essa devolutiva para a sociedade. E uma das coisas que sempre eu tive em mente é assim, a gente consegue a melhoria da educação por algumas ações. Então, se você pegar e olhar Japão, Estados Unidos, Europa, onde a educação é tida como melhor, né? Vamos falar assim. Tem uma banda em cada escola. Em cada escola. Não é no município. Você vê nos filmes e tudo, né? É uma em cada escola. Então, daí a gente vê uma precarização da música, né? Que a música, ela teve... ela já foi uma disciplina obrigatória no ano passado, depois a arte como um todo, ela foi mitigada. Aí vai jogando tudo numa Daí matéria depois, só, né? e depois é feito um monte de manobras. Ah, sim, a música vai ser contemplada na disciplina de educação artística. Você não vai conseguir ensinar música para 40 alunos numa sala de aula. Né? Você não tem como fazer isso. Ela tem que funcionar dentro de projetos, dentro das escolas. Então, isso aí é importante falar, que a música, ela é um componente e até assim, o ensino fundamental, ela é disciplina obrigatória nesses países. Não é assim, você eu não quero fazer música. Não, você vai fazer igual, tal qual, qualquer outra, né? Então, mas nós temos alguns projetos, Emanuel, no caso aqui, tem um projeto Guri, que eu não sei como é que está, né? E realmente aí era para formar música, mas eu não sei aí se os instrumentos eram qualquer tipo, ou se tinha aí algum segmento, esse aí. E eu vi também, sabe onde que eu vi uma sala em que a rapaziadinha estava aprendendo? Lá no Curumim, tá? É pouco, claro que é pouco, né? Porque eu acho que isso aí todo município, pequeno ou grande, deveria ter, né, locais aí onde você tivesse aí essa formação de novos músicos e daí esses músicos se reunissem e, quem sabe, né, pudessem formar uma banda, uma orquestra, que é muito legal, é muito... O problema aí vem aonde tocar. Como você falou, pode ser ao ar livre, né? Pode ser numa praça, pode ser porque no espaço dificilmente a gente consegue, né? Quando você tem aí uma orquestra grande, local para essa orquestra se apresentar. Não tem estrutura para isso, né? Também tem uma coisa que assim, são movimentos diferentes, né, que acabam acontecendo. A primeira coisa é que a juventude, ela tem as preferências musicais, a gente vê aí que tem toda uma questão marqueteira, tem músicas de qualidade talvez questionáveis e tudo mais, mas a gente também entra, porque cada um... enfim. E daí a gente não entra nem muito assim, porque é o que realmente a sociedade tem como valorização, infelizmente, né? Você vê músicas aí que a letra propaga, vai falar de coisas que são ilegais, imorais, enfim, todas aquelas coisas que talvez possa afligir aí, inclusive os pais, né? Que não agrega nada, né? Não agrega nada. Então, só que aí que tá. A mídia está fazendo isso. Quem deveria fazer a outra parte de ter gosto pela música, pela boa música, deveria ser o Estado, né? Isso eu digo, Estado as 3 esferas geral, aí, né? Entende? Então, é assim, se a parte governamental não tomar cuidado, esse é o tipo de música que vai ter e vai ser propagada dessa forma, que vende, porque rápido, fica aquela coisa marqueteira que fica pingando no ouvido de todo mundo. Até a gente sabe essas músicas, porque não tem como você não saber, né? Mas o que acontece? Tem que lembrar de uma coisa, que a música não é somente assim, ter onde apresentar e ser músico.
a música, vários estudos mostram que ela, primeiro, ela tem a criança que pratica assim, algum instrumento, ela tem um nível de inteligência maior que as outras. Então, isso aí já é comprovado cientificamente. O tamanho do neurônio é maior. O tamanho do neurônio. Olha, você vê. E a densidade de sinapses, né, que é a ligação entre os neurônios, também é bem maior. Então, tem um fator qualitativo muito grande. Fora que a música tira a ansiedade, ela ensina matemática para a juventude. Então, você vai ver que a música ela é puramente matemática. Né? Tem gente que tem dificuldade de divisão com a música, depois que aprende a música, ela começa a enxergar o mundo com outros olhos. E então, ela também é uma ferramenta de ensino. Você esqueceu de dizer que faz muito bem a boa música para os ouvidos. Com toda certeza. Né? Tanto que uma área que está crescendo bastante é a musicoterapia. Né? As pessoas conseguem tratar doenças usando recursos sonoros, padrões musicais. Eles já vêm trabalhando, principalmente pessoas que têm burnout, têm estresse crônico, ansiedade, né? Ansiedade, até mesmo algum tipo de psicose, alguma coisa assim. Tem muitos estudos que mostram que ouvir, só o ato de ouvir, né, já traz também uma qualidade de vida para as pessoas. Né? E alguns, como se diz, alguns desses, não vou falar cientistas, mas são pessoas aí que acabam falando, né? A música, de certa forma, eles não estão errados. A música ela também padroniza muito como que você está vivendo. Porque todo momento você vai lembrar da música. Você está parado, você lembra da música. Então você vai ouvir sempre aquelas músicas, talvez baixo calão, você vai pensando aquelas coisas, talvez não vai ficar... Você vai se desvirtuando conforme que você vai ouvindo. E se você vai escutando coisas boas, uma musicalidade mais rica, que tem instrumentos... Você sempre gostou de música clássica assim, não? Então, é aí que tá. Eu gosto de música clássica, mas eu tenho uma preferência... eu gosto de todos os tipos de música, né? A gente aprende a gostar de todos os tipos de música. Nem todos, né? Nem todos. Não, então. Mas aí que tá. A preferência é assim, música o que boa. acontece é que a gente tem que até respeitar. Porque as pessoas que escutam músicas de baixo calão, o que é? É sexo, bebida... sempre drogas e rock. Droga, tráfico, é sempre né? um cara que largou da mulher, foi beber. Então, se fosse até aí, tudo bem, mas agora eles vão assim, tem umas músicas que exaltam a criminalidade, sabe? A gente tá e assim, isso fica um barulho, sabe? Você não percebe, mas a letra, ela está ali. Aquela mensagem, ela está sendo propagada de alguma forma, né? E isso aí é muito triste, porque deveria estar sendo propagada outras coisas, né? Nós estamos num mundo cada vez mais violento, todo mundo reclamando, mas eu vejo assim que o trabalho musical vem nessa vertente, embora a gente tenha que ter um respeito, porque as pessoas que ouvem esse tipo de música de baixo calão, elas não têm culpa, que elas recebem... É o ambiente que ela está, E música nasceram, cresceram e naturalizou, né? Sim, e elas estão na mesma frequência dessa música. Né? Então, assim... É o status que ela está vivendo. Isso, ela está daquela forma. Mas, assim, o que acontece? Tem muita coisa de preconceitos musicais. Né? Então, é uma coisa assim, que é importante a gente acabar vendo. Do mesmo jeito que nós temos um rap que está fazendo uma denúncia do que estão fazendo de mal com a sociedade... e tudo mais, tem um rap lá que tá exaltando coisa errada. Que tá ali só propaganda. Você vai pegar... é a mesma coisa. Tem um axé que tá também falando alguma coisa da maravilha da Bahia e tudo mais, e como tem axé que tá fazendo alguma outra coisa. Propaganda outras coisas. E também da música sertaneja. E geralmente, aquele que faz sucesso é exatamente isso que a gente não gostaria que fizesse. Justamente. Não é errado, né? Exato. É o que exalta aquilo que não faz. E infelizmente, no mundo capitalista, o que vale é o dinheiro, aquela música que vai vender mais, é aquela que tem os maiores produtores
musicais por detrás para virar aquele chiclete ali. Mas e no carnaval vem uma bomba dessas, né? Não, a todo carnaval, né? Acabaram com as marchinhas. Mas Você não é contra acabar com as marchinhas? Eu sou. Né? Você sabe que elas ainda têm concurso para marchinha, tem propagação de marchinhas ainda. Só que tudo vem da cultura, como ela se estabeleceu nesses últimos anos, né? Então, teve um espaço diferente, né, para os carnavais de rua. Tem cidade que mantém, tem cidade que não mantém. Antigamente tinha os clubes também que faziam, né? Faziam as matinês, tinha toda uma programação de carnaval, né? Toda uma época que eu lembro, quando criança, que você tinha horários, até a sessão tal, eu vou nas duas, sabe? E tinha aquele horário fechado, era uma coisa até... Era tão competitivo até, porque não podia caber tantas pessoas lá. E era uma coisa mais até familiar, né? A gente via que as famílias iam... É claro que tem lugar que mantém bastante isso ainda, mas tudo mudou, né? Muita coisa mudou. Eu acho que os espaços, o carnaval que a gente conhecia, ele foi também, de certa forma, meio que modificado pela mídia e ficou uma coisa mais ir para a praia, né? Agora o carnaval é ir para a praia, né? E as pessoas não estão vivendo mais as próprias cidades, né? E a gente vê isso. O carnaval parece que a diversão ficou do lado, tá? O visual, né? Porque tem aquelas escolas de samba, enfim, cheia de artefatos, tecnologia, aquela competição, né, que você tem, e aquelas músicas, né, que são cada escola aí tem a sua música. Mas nenhuma ficou gravada, mas não fica nenhuma gravada mais. Não. Deparou para você ver essas músicas de carnaval das escolas de samba? Até elas também. Só no dificilmente, né? Agora ninguém lembra mais qual que a música de tal escola. Antigamente a gente fala, não, essa aqui. Até isso foi engolido, né? A gente via que o samba enredo era uma coisa assim, tipo, poxa, olha que legal, essa aqui foi a que ganhou ano retrasado, essa que ganhou esse ano. A população está um pouco mais alheia também. Antigamente a gente via pessoas que amanheciam assistindo as escolas de samba, tanto do Rio, de São Paulo, assim, as famílias mesmo. Ficavam para assistir. Agora não. Agora o pessoal quer para a praia. Vai ser uma coisa para constar, né? Ou para quem está lá, né? Você tinha antigamente, na própria família, aquelas disputas, né? Eu torço por essa. Agora, você tem que saber quem ganhou. Eu sei quem ganhou. Não sabe nem quem foi o samba enredo, você não tem mais. Talvez seja um problema do mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que todo mundo não tem tempo. E daí, realmente, virar uma noite para você assistir o cara já pensa que amanhã vai trabalhar, amanhã vai trabalhar, E agora, pior que as coisas vão ficar, não sei, mas parece que vão ficar de uma forma mais, para alguns, melhores e para outros piores. Parece que mudaram a escala de trabalho também, não é isso, né? Mudaram. Então, era 6x1, agora 5x2, 5x2. Né? Então, muita coisa vai mudar. Vai melhorar para alguns, claro, mas vai aí trazer problema para outros. Né? Mas isso aí é outro caso. Né? É outro caso que a gente, com certeza, aí mais para frente aí vai debater. Agora, realmente, a mudança, eu acho assim, Emanuel, a tecnologia tá, aliada exatamente a quem só quer ganhar dinheiro, né, é que fez aí essa mudança que as pessoas embarcaram e aquele negócio, como você falou, são músicas... ritmos aí que muitas vezes aí é só por uma semana, 2 semanas, aí já vem outro, porque ficou tudo muito descartável, muito fácil. Mas o mercado, acredito que mudou, porque antigamente, assim, nós que somos antigamente da geração dos 40, o que acontece? O pessoal ele gravava um CD, antigamente CD, né? Você não precisa nem conhecer. CD, né? Demorava um ano para ele gravar aquele CD, aquelas músicas dele tocavam um ano. Hoje em dia eles não gravam CD mais, o EP, gravam uma música, porque senão se começar a soltar, o pessoal já não gosta mais, você reparou? Se ele soltar o CD inteiro, já não solta mais. Ele solta uma música, depois solta outra, aí depois outras. É por causa do mercado mesmo, que o mercado pede inovações. Quer novidade. Não perde qualidade. Novidade. Só perde novidade. Qualidade não é segundo plano. Isso é uma mudança bastante radical. Acontecia já isso antigamente, mas os singles, né, que o pessoal fala, né? O pessoal fazia os singles.
Mas o single, ele era uma coisa, quando estava dando muito certo, eles aproveitavam aquele vácuo de Era sucesso. entrada, né? E ela, isso, assim, tipo, porque a produção musical, ela tem tinha todo um cronograma antes, né? Você pensava um álbum, eles pensavam assim, ó, qual será o motivo desse álbum? Esse álbum quer músicas mais alegres, eu quero, sabe, tinha uma proposta. Uhum. E daí tinha aquela coisa dos fãs também, né? Os fãs luta, esperavam aquele álbum. De uma luta contra o governo, de uma resposta da sociedade. Não, sim, eram vários, né? Assim, São você vários pegava, motivos, já tinha aquele público cativo. E o que acontecia? Então as pessoas elas esperavam por aquele álbum, e aquele álbum tinha um propósito, ele tinha todo um contexto. E daí, se alguma música desse muito certo, eles faziam um clipe, ou mais clipes, e eles faziam os shows durante esse período. O que a gente vê hoje? Hoje, a logística de shows dos grandes grupos, né, ela é maior do que tudo. Então, assim, tem artista que faz 50 shows brincando. E ele vem de avião, mas ele tem vários grupos, vários ônibus, como falo, vários núcleos, pelo menos 3, que estão em várias regiões do país, porque ele já vai lá e a caravana já está indo lá. Só chega e vai embora. Ele vai de avião, né? Então, assim, ele vai de jatinho e já está tudo certo. Então, ele tem, no mínimo, 3. Tem cantores aí que acontece isso, né? Ele já tem toda uma agenda, já está tudo esquematizado. E para ele ter um pouco de vida social, ele vai escalar pelo menos 3 ou 2 shows no dia, e daí ele sai de uma cidade, vai para outra, e a gente sabe que o valor que eles cobram é gigante, porque realmente também eles têm um gasto gigante também, porque é uma fábrica, né? Tem vários instrumentistas, e cada um desses grupos não dá para levar todo mundo no jatinho, né? Então, aqui também, né, o Manuel, a mudança, né, do próprio ganho do artista mudou pra caramba, né? Porque antigamente, como a gente falou aí, ele fazia aí um single, desse single futuramente ia virar aí um LP, né? Vamos falar dentro do LP. Sim, lá, pensando no LP lá atrás. Né? Lá atrás, né? E aí, com a venda, ele ganhava dinheiro pra caramba. A venda acabou. Surgiu a internet, a venda acabou. O YouTube acabou com tudo. Acabou com tudo. E por isso que hoje os shows realmente é o carro-chefe. Exatamente. É o visual. Você tem que fazer aquele show, né, para o pessoal ver, se impressionar e levar esse show aí, como a gente acabou de falar aí, para vários municípios. É igual o Tecnobrega. O Tecnobrega não tem muitos instrumentos. É mais som eletrônico. Assim. Aí ele consegue fazer 3, 4 no dia. Sim. Né? É o que eles fazem. Né? Então, é o que faz para fechar a conta. Não estou criticando a Tecnobrega, são questões de som deles mesmo. Sim, né? Sim. E é claro, todos os grupos eles têm que sobreviver, porque mesmo sendo um Tecnobrega, tem toda tem figurino, porque eles não gastam com uma parte, mas eles gastam com outra, né? Você vê uma superprodução. Tem que investir em alguma coisa. Porque tem um atrativo ali, né? Sempre vai ter um atrativo. Mas voltando a falar da questão dos shows, né? Então, eles acabam ganhando mais com os shows, e voltando ainda na história do CD, então tinha toda uma programação, e ela era meio que previsível, e o artista, ele ia saber somente lá na frente se o CD dele ou o LP ia dar certo. Deu certo ou não, né? Agora não. O que acontece? Eles acabam vendo, eles já sabem hoje, com todas as informações de venda, informações de acesso para a internet, eles já sabem o nicho que eles querem atingir. Então, qual que é a idade, qual que é a renda, qual que é a região, eles sabem tudo em tempo real e sabem qual que é o estilo de música que vai vender. E é isso que importa. Então, está tendo cada vez menos a possibilidade, está sendo cada vez menor a possibilidade de ter uma diversidade na música, porque os músicos os criadores, os produtores e cantores, eles estão cada vez com mais medo de errar. Eles já estão vendo
uma música para atingir aquele nicho e eles têm essas informações. Que é aí que é uma coisa que antigamente as pessoas imaginavam que poderia ser. Eles tinham, olha, aqui vende mais samba no Rio de Janeiro. Será que vai dar certo? Não vamos colocar muito sertanejo aqui, talvez, se der certo a gente coloca, mas não, aqui vende isso, lá vende aquilo, e começar a pensar dessa forma. Hoje em dia não, eles já não têm uma... aliás, hoje eles já têm... tem papa, né? Você sabe que colocou lá, sofrência, o corno, enfim, o namoro que não deu certo. A bebida. A bebida é do Cacau Show. A bebida, pronto. É sucesso. É sucesso. Porque, infelizmente, é o que o público acaba consumindo. E tudo é de acordo com o que o povo consome, né? Agora, daí aquilo que eu falo. Essa questão também da apreciação musical, a mídia vai fazer o que é mais fácil para ela, né? Então, tem músicas desse tipo, talvez seja mais fácil para conseguir o compositor, conseguir os próprios músicos que faz. E talvez seja uma música um pouco mais elaborada, vai exigir mais, porque precisa de músicos melhores, cantores melhores, compositores melhores, exige tempo. E daí talvez é uma coisa que para eles está tudo bem, sabe? Está tudo bem para a gravadora, para as grandes produtoras. Tá tendo visualização, já era, né? Isso que é o que importa. Isso é o que importa. Views e like. Realmente aí a mudança é uma mudança. Não podemos falar que é da água para o vinho, né? Porque tivemos, né, um tempo de vinho e agora temos só água. Porque o vinho parece que ficou ainda alguma casta, alguém que aproveita. Mas é pouco. Mas para a orquestra já não dá para fazer isso, não, você ver. Não tem como. Porque é fácil você chegar assim na orquestra, você como maestro, já chegar lá e já ditar o ritmo ou não? Então, mas aí que está a coisa, né? A gente também tem que falar isso. Antigamente, as orquestras, elas eram também um lugar muito inalcançável. Muito inalcançável, assim, inatingível, né? Porque era uma coisa mais elitizada. Exatamente, para você ir numa apresentação, um concerto, é caro, tem que ter grana, né? É caro. Os locais, era só em locais que realmente aí eram locais... A burguesia, caro, né? Como ele falou, era uma coisa mais para quem era bastardo. Né? Isso, o que acontece? Hoje em dia, você tem que fazer alguma coisa para que você possa trazer o público também para poder escutar uma música instrumental. Não seria talvez o adequado, porque você tem instrumentos ali para fazer como se fosse um quadro, né? Você tem tintas da melhor qualidade, de diversas cores, para você fazer algo. E daí você tem que fazer um desenho menos elaborado para que as pessoas possam entender. Tem matéria-prima boa e... Entender, sabe? Porque às vezes você vai fazer uma pintura abstrata, a pessoa vai falar, mas o que é isso? O que ele quis dizer com isso? Você não vai entender. Então você tem que entender que você tem que fazer uma música que também tem um pouco de atrativo para o pessoal. Porque as orquestras também, aquelas do passado, elas ficaram muito, assim, muito elitizadas. Elas ficavam inalcançadas. Então as pessoas não conseguiam fazer música para chegar no povo também. Elas tinham uma disparidade. Hoje, você tem que fazer um grupo musical que você vai atingir aquela qualidade das orquestras que você tanto idealiza, mas tem que ter alguma coisa mais conhecida. O povo, olha, eu conheço essa música, olha que bacana. Um exemplo hoje nós já temos isso, né? Algumas orquestras que estão, né, tocando músicas mais populares, né? Que já caiu na graça. O exemplo grande é a Estazinho Chororó, que tocou, como que estava vendo a música ontem. Teve aí agora. Estazinho Chororó tocou... as músicas de novelas aí, todas tocadas aí. Aquela com o Zé Ramalho, eu vi a orquestra tocando aquela... Sinônimo, né? Sinônimos, ele... Então, o Estazinho Chororó é um exemplo porque às vezes as pessoas acham que você ter uma viola, um violão, uma bateria lá e gente cantando, já está pronta a música sertaneja. E eu gosto muito dela, assim, eu não sou um exímio ouvidor do Estazinho Chororó, mas a gente vê que eles têm uma qualidade, primeiro, vocal muito interessante, e ao longo da carreira deles, eles foram incrementando, foram colocando orquestra, foram colocando violino, foram colocando coisas que deixaram ainda mais bonita a música que eles carregavam, que era a música sertaneja raiz lá primeiro, depois eles foram
ter uma carreira longeva, né? Assim, e depois você vê que eles prezam muito pela qualidade, daí você vê que é uma carreira linear ascendente, né? Você vê assim que eles... Não fica no esquecimento, né? Não fica no esquecimento, mas você consegue ver A evolução. e eles não precisariam disso. Não. Mas eles prezam por isso. Por qualidade. Diferente de outros que foram só... Cantava aqui e foram decadentes. Que foram seguindo talvez mais a tendência comercial. E eu acho que os Chitãozinho e Chororó, eles seguiram mais, assim, eles já tinham sucesso, eles seguiram mais em manter e fazer com mais qualidade, mantendo o público fiel, que eles não querem mudar a estratégia de venda deles, eles querem fazer aquilo bem feito e cada vez melhor. Então eles não querem atingir outro jovens, público. né? Eles não querem mudar a letra. Mas a sonoridade de quem escuta Chitãozinho e Chororó há 20, 30 anos atrás e escuta agora, você vê que é bem diferente, né? Eles Sim. conseguiram, como você falou, Incrementar. agregar muito Uma evolução na música, a mesma música, né? né? Na banda e é legal, né? Só que tem um custo. Raça Negra também. Raça Negra Tem um também. custo. E no caso deles, eles bancam esse custo porque Sim. eles podem. Eles prezam. Exatamente. Mas Raça Negra também, acho que eu vi Raça Negra também. Tem, você tem, mas aí tem Não alguns... sei se tem aí pra tocar, Raça tem, Negra acho que tem tem. alguns cantores aí que faz aí um CD acústico, que você tem que ter aí um CD aí com orquestra, mas é uma coisa meio que esporádica, não é o que o cara vai continuar a fazer, né? Um ou outro. É um em cada 100, né? Exatamente, né? E aí você vê que o resultado que é legal. A música, ela tem aí uma sonoridade bem diferente daquela de estúdio, né? É bem diferente, mas não sei porquê. É aquela proposta de trazer a humanidade e o sentimento para a música. Mas acho que também é a logística de você levar acho que eu me lembro, acho que um cantor acho que falou assim, não é fácil trazer uma orquestra aqui para tocar, né? Assim, você pode até não ter uma orquestra, mas hoje os equipamentos de som, você consegue ter uma quantidade uma diversidade de instrumentos interessante. Você tem aí os microfones evoluíram muito, né? Então você consegue, não precisa ter uma orquestra com todos os violinos. Você tem um violinista, ter um cello ali, Saxofone. mesmo, um saxofone. Tem assim, alguns instrumentos já seria interessante, porque você também tem um valor agregado, que é a própria equipe, né? Às vezes o pessoal gosta muito de menosprezar a arte, né, de uma forma geral. A gente vê aí uns ataques, né, de muitos políticos, inclusive, linhas de política que falam assim, Lei Rouanet aqui, Lei Rouanet ali, né, e tal. Mas, olha, as pessoas não param para pensar que quando você tem a arte rodando, é iluminador, é sonoplasta, Produtor. é o produtor, os músicos, diretor. E outra, é um dinheiro que já foi até comprovado que vem para o governo, vem de forma assim, uma vez e meia mais, né? Já tem muitos estudos falando que a economia ela gera bem mais, né? E daí você vê assim, mas fulano fez uma autobiografia tal, não sei o quê, né? As pessoas reclamam, mas elas não entendem que mesmo aquela pessoa que fez aquela autobiografia e tal, primeiro, o projeto dela foi aprovado. Então, não é qualquer pessoa que avalia a Lei Rouanet. Muitas pessoas acham que o governo deu. Não é assim. Tem avaliadores, que são especialistas na área, que acabam vendo, isso aqui é possível, sim ou não. E outra, aquele artista, ele leva para a empresa falar assim, eu acho que você vale a pena, então eu vou pegar, o dinheiro que eu vou pagar de imposto do governo, já vou passar direto. O governo deixa de arrecadar, né? Mas depois no final... Mas no final ele arrecada o dobro. Isso, Então, e o que acontece? E as pessoas vê desse jeito e não vê a parte boa. Que é claro que alguém que é mais midiático vai ter alguma coisa que talvez as pessoas não queiram propagar. A reclamação, na realidade, que a gente escuta falar, Manuel, é que ela ajuda muito quem, na realidade, não precisaria. Quem poderia fazer porque já está no auge, já tem condições, né? Essa é a reclamação. E aquele que está começando, muitas vezes ele não tem, né, essa oportunidade ou não recebe aquilo que ele gostaria
para poder desenvolver e, quem sabe, um dia tá lá no alto. Às vezes fica só no mesmo, né, também. Essa é a reclamação. Mas é que o projeto, acho que tem que apresentar um Mas bom aí projeto tá, também. você tem que ter um projeto. Isso, porque senão não rola. Não, tem todo um... E também QI, né? Não, Quem indica, né? não tem. Não, olha, não tem porque o sistema da Lei Rouanet é assim. Vai estar lá, especialistas vão acabar julgando ela, né, assim, tendo se ela é viável ou não, se ela está dentro dos parâmetros. A pessoa tem que ter um histórico de artista dentro de um certo tempo, não pode assim, tipo, agora Comecei hoje. sei lá, vamos pensar, talvez, né, uma má intenção, de repente, vou colocar simulando que eu estou falando, de repente algum político fala assim, eu quero a Lei Rouanet. Não, ele tem que ter um histórico e tem que ser bem conciso. Então, assim, tem que provar esse histórico. Daí depois, o que acontece? É claro que as pessoas mais midiáticas, essas pessoas assim que já estão na mídia, Elas dificilmente E vão perder, né? o Itaú Unibanco vai negar, alguém vai negar, porque assim... Eu vou destinar meu dinheiro para quem? Para o Ivete Sangalo ou para o Evandro Rosa? Não, Vamos ver os projetos. Então, Pra Cláudia Raia. é claro que isso daí vem um problema maior com a empresa. Mas daí também volta de novo. Mas por que a empresa dá valor para esses grupos? Porque as pessoas consomem esses artistas. Então, produto, então né? é assim. Porque é mais fácil a pessoa assistir Ivete Sangalo ou assistir o Evandro? Então, e daí o que acontece? É justamente a empresa ela vai fazer, e é o que o governo faz também, né? O governo ele vai sempre fazer coisas para agradar o eleitorado dele. É evidente, né? E a Lei Rouanet, ela vai captar recursos para aquelas pessoas midiáticas. Não é a culpa da lei em si, mas sim do que o povo... Da mídia também, né? Como o sistema funciona, Isso, né? isso. O que o povo... A mídia quer. Porque o povo vai falar assim, pode o diretor, o gestor lá de uma empresa muito grande falar assim, não, eu não gosto das pessoas, mas não, meu povo gosta e a marca da empresa vai estar lá. Mas obrigado, né? Uma coisa é você reclamar porque a Lei Rouanet saiu para um conjunto ou para alguém que você já conhece, que está na mídia, você reclama. E outra coisa é você falar, o dinheiro saiu para um cara que eu não vou assistir, porque eu não conheço, não sei quem entendeu? Nunca ouvi falar, né? Exatamente. Então, acaba, claro, sendo mais viável você investir em quem já tem histórico. Isso é evidente. Mas também tem muita desinformação, até por parte das empresas. Muitas empresas, elas ainda não sabem como fazer essa doação, né? Como se propor também, olha, nós estamos aceitando. Não é doação, ela está pagando imposto mesmo, diminuir o custo, né? Sim, mas eu digo doação até mesmo na parte, eu digo na questão burocrática, porque não é uma burocracia tão simples. Você tem que ficar fiscalizando, você tem que ensinar ali ao recurso, você tem que saber se foi destinado mesmo, né? Porque é entre você e a parte ali, o artista, né? E a outra coisa são os próprios artistas. Muitos não sabem também como submeter um projeto da Lei Rouanet. Existem artistas muito bons, tem pessoas que gostariam de gravar alguma coisa e elas não sabem. Mas tem que ter um trabalho jurídico bom também, né? Daí eu acho que nesse ponto o governo teria como uma obrigação de oferecer um curso gratuito para todos, isso, acessível para todos, para poder aprender, mostrar o caminho a fazer todos, isso. Né? Daí é uma coisa que o governo não faz, e aí já é longevo isso, e que daí que a gente vê que entra e sai governo, pode entrar de qualquer forma, e a mesma coisa acontece com o PROAC, aqui no estado de São Paulo, entra e sai governo, mas aí fica sempre aqueles mesmos grupos privilegiados. Mas aí é o seguinte, aí volta naquilo que você falou. Porque se imagina, eu com uma lei certinha, com tudo certinho, eu chego lá, mas eu não sou conhecido. Eu não dou visualização. O governo tem que bancar, não, temos a Lei Rouanet, temos isso, tem que mostrar para onde foi o dinheiro. Sim. E precisa de visualização. Mas... Porque o projeto precisa levantar, né? Se você tem mais visualização, tipo, não, o projeto é ótimo, o projeto mas você isso. sabe que muitas empresas, elas olhando o escopo do projeto que você fez, se você fez um projeto bem feito, e que você tenha bem claro como que vai acontecer, e como que a marca dela vai ser valorizada, geralmente eles fazem essa troca. Essa troca. Mas isso aí é uma coisa que precisa ser melhor difundido, melhor explicado,
E daí eu volto a falar que eu acho que quando você tem recurso, eu acho que daí deveria ter uma escola gratuita, que as pessoas entendam como que funciona esse processo, e não fique assim meio no limbo, né? Que as pessoas, embora tá tudo lá, tá tudo e tal, mas a pessoa tem uma diferença da pessoa ter uma aula sobre isso do que ela pegar o edital e ela entender É o pessoal leiga com outra que tem conhecimento. Isso, justamente, infelizmente. E hoje em dia, como nós vivemos no mundo Desinformação. Da visualização, né? E da desinformação, né? Você tem um cara ali que, cara, o cara tem puta de um talento, desenvolve pra caramba, mas ele não tem, como você falou aí, tanta visualização daquele outro. Aquele outro já virou chiclete na boca do povo. O produto dele todo mundo gosta. É bom não, mas o pessoal gosta. Mas assiste do mesmo jeito, nem que seja para xingar. Aí acaba ele tendo aí, muitas vezes, aí a condição de ter aí uma participação maior. Conseguir um jeito mais fácil. Né? Já tem também um caminho que é fácil. Mas também tem isso, que daí a parte jurídica também já faz o trabalho correto, né? Que ela já acompanha, né? Ele tem uma equipe de jurídico atrás dele. Na verdade, ele só vai focado em fazer o trabalho, mas aí ele tem, claro, tem um gasto também, né? Isso é importante dizer que ele também tem um gasto, né? Sim. Ninguém trabalha de graça, uma responsabilidade em cima. Porque agora você conseguir em São Miguel, precisa conseguir um trabalho jurídico, às vezes você não tem nem dinheiro, você está querendo dinheiro para bancar a sua obra. Né? E você não tem dinheiro para pagar a parte jurídica também. Sim. Você tem que ter um escritório jurídico atrás de você, para não ficar só focado naquilo. Né? Dos interesses, né? Mas além da... A gente falou aqui de música pra caramba. Além de música, o que mais aqui com o Emanuel aí? Optometrista? Então, quando fala da optometria, que assim, eu sou graduado em optometria, né? E daí, uma semana antes, eu estava conversando lá, durante as aulas, né, sobre a profissão do optometrista, né? Eu ainda até comentei com ele assim, viu, mas o oftalmologista não gosta disso aí, hein? Exatamente. Por que tem esse... Então, e daí que gerou a conversa nossa. Esse desencontro. Então, vamos lá. Vamos explicar certinho em fatores históricos o que aconteceu e por que tem esse ruído, né? Porque é um ruído e é uma pena de ter esse ruído. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa é que antes, até mesmo da tal da lei, tem uma lei de 34 que fala sobre o ato médico, enfim, que é somente o médico que pode prescrever, enfim, tem aquela coisa que a gente já sabe. Só que antes mesmo dessa lei, já tinha os optometristas que vieram de outros países, que vieram para confeccionar óculos e tudo mais, né? Então, tinha muitos optometristas práticos, antes mesmo de muitos oftalmologistas aparecerem no Brasil. Você já tinha os optometristas, E no mundo todo, o optometrista ele é muito respeitado, e aqui no Brasil tem essa questão aí É mais uma competição que eu acho que ela não existe, mas então, levam para isso. Não eu acredito que seja assim, que a grande birra é assim, porque o optometrista leva quantos anos para estudar? Não, então, aí que tá. Não, mas aí que tá uma coisa que as pessoas vão por esse lado, e daí por esse lado é que tá errado. Não, então, mas... Vamos lá. Nós voltamos naquela questão, sabe do quê? Não é de questão de um bom médico. É questão que ele não luta para ser um bom médico. Ele luta lá, não estou falando todos, porque alguém pode me escutar e falar, pô, o cara está generalizando. Eu não estou generalizando. É o seguinte, a pessoa às vezes fala, pô, estudei, quero ganhar. Aí chega um cara optometrista, às vezes até melhor que eu, às vezes até consegue ter, mas não tem um conhecimento tão elevado assim, ou não tem o diploma. Vamos dizer assim, aí ele fala, pô, o cara está ganhando, eu estudei 8 anos e não vou ganhar. Mas o optometrista ele tem que ter... A quantidade é menor. É por isso que eu preciso explicar a história. Vamos deixar o Emanuel. Porque senão não vai dar para ter uma compreensão. Então, o que acontece? Mas os optometristas sempre existiram, até alguns lugares chamavam de oculista, alguns chamavam de médico oculista, até alguns falavam até assim, e alguns tem lugares do Brasil até que chamavam optometrista, mesmo sendo técnico, de doutor, de umas coisas desse tipo, porque ela era uma coisa estritamente prática. O que acontece é que a optometria ela foi adentrando ali nos anos 60, 70, já na região sul do país, como curso superior
mesmo tendo vários cursos técnicos acontecendo no país e tudo mais. É uma graduação. Então, mas os técnicos, eles atuavam como optometristas. E já estavam tendo as graduações da pessoa que vai ser optometrista. Bom, vamos colocar o técnico de lado. O optometrista, vamos falar agora do ensino superior, ele vai analisar o seu olho, ele não vai pingar nenhum colírio no seu olho. Olha que interessante. Ele vai fazer o exame de refração e os 4 anos, e sim, os 4 ou 5, depende do lugar onde é feito, ele vai aprender a identificar, esse olho está saudável? Sim ou não? Ele não está? Eu não vou nem mexer no caso. Não mexe. Eu vou encaminhar para o optometrista, para o oftalmologista. Citando um caso aqui, catarata, não vai mexer. Não vai mexer. Vai falar assim, olha, você não vai nem falar o que tem. Vai falar assim, olha, é melhor você ir no médico, lá ele vai poder falar. Por quê? Porque essa vem na questão do tal do ato médico lá da lei 34 atrás. Enfim. Então, o que acontece? O optometrista, ele vai identificar as doenças, ele aprende a diagnosticar, mas ele não vai dar diagnóstico. Olha que interessante. Por quê? Tem um limite, né? Não, ele sabe, isso aqui é um glaucoma. Ele não vai falar para o paciente, isso aqui é um glaucoma. Isso aqui é uma catarata. Ele não vai falar que é catarata, vai falar. Por quê? Porque tudo aquilo que vai ser remediado, somente o médico pode fazer, porque vai ter que entrar com remédio ou com uma cirurgia. Né? E até mesmo alguns colírios, somente o médico pode receitar. Né? O optometrista, o máximo que ele poderia talvez recomendar, que não é receitar, é um colírio simples, porque esse colírio não precisa de receita médica. Não é antibiótico. Não, isso. Não antibiótico. Tem outros, não é só antibiótico. Né? Tem outros que controlam a pressão. Um exemplo assim, né? Um antibiótico, assim, tem alguma coisa. Isso, já teria que ser o médico. Né? Enfim. Porque o antibiótico tem que ter prescrição médica. Isso, a prescrição médica. Então, daí o que acontece? E o optometrista, ele aprende a fazer esses exames de refração melhor do que o médico. Porque você aprende bem fazer isso, você não precisa de nenhuma máquina. Você aprende a fazer isso com o próprio oftalmoscópio, retinoscópio, você tem as cegas esquiatópicas, você faz toda essa medida. Não estou falando que ele faz melhor que o médico, né? Porque às vezes tem médico que faz muito bem também. Mas é que assim, o médico, a seara dele é outra. Então ele vai fazer o curso dele de medicina, os 6 anos, e depois dos 2 anos a 3 anos, ele vai se especializar em oftalmologia e ele vai fazer as cirurgias, vai fazer também a refração, seus exames, e vai ver algumas outras coisas. É uma área que exige mais cuidado. Né? Isso, é uma área que vai exigir um outro conhecimento. Então, o que acontece? Enquanto optometrista, ele vai fazer o quê? Ele vai saber se aquele olho está de acordo ou não, e se for somente receitar um óculos, o optometrista ele tem essa capacidade de fazer e, na verdade, os dois trabalham em conjunto, né? Deveria ser. Porque o que acontece? O optometrista, ele vai fazer, então, esse atendimento primário. Ele deveria se falar assim, não, todo centro médico, o centro deveria ter um optometrista. Eu entendi muito bem o que o Manuel quis falar. Você sabe aquele cara que tem toda a tecnologia para colocar água na sua casa, mas ele não cava o poço. Você está entendendo? Só que agora ele quer cavar o poço e colocar água. Justamente. Ele então, quer assim, tudo para ele, né? Cada um tem o que acontece? Daí a gente fala assim, que o tripé da saúde ocular é o oftalmologista, o oculista, que daí é o cara que deveria, o óptico, na verdade, né? Aliás, o óptico, questão das óticas, e o optometrista. Então, o optometrista é aquele que tem que olhar primeiro. Só que ele tem que ter uma boa interface com os outros dois, porque você pode receitar um óculos, de repente, o óculos ele precisa de algum ajuste, alguma coisa, ele tem que ter um bom contato ele ficaria no laboratório do óptico. Ele seria a triagem. Né? Isso. Então, o que acontece? Só que os optometristas,
vem toda essa questão, que daí eu também não tiro um pouco da razão dos médicos, porque e também, é assim, não que médicos também não façam isso. Tem aqueles mutirões que vão lá e tem uma máquina que chama autorrefrator. Essa máquina é a pior máquina que poderia existir. Ela ajuda, mas ela é a pior que poderia existir, que é aí que está um dos maiores problemas de todos. E aí foi quando surgiu ela que foi o grande problema para todo mundo. Por quê? Ela dá a receita. É a máquina. A máquina, ela dá a receita. Só que daí, o que é o problema? Só que ela erra 50%. Então, nesses lugares que fazem esses mutirões, você coloca lá, olha o balãozinho lá, olha o balãozinho lá, olha o balãozinho lá, ela já está medindo e a pessoa não olha o seu olho. E isso tem médicos, tem optometristas e tem óticas por aí que fazem isso de lote. Então, aquela máquina, ela é boa? Claro que ela é. Mas ela é para dar um norte. Opa, então a partir daqui, vamos ver, vamos fazer ela os tem ajustes. que ser respaldada. Então, vamos começar a partir Porque daqui. ela tem 50% de erro. Meio a meio, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu fui lá no oftalmologista. Não, ele só mandou olhar o balãozinho lá. Pronto. E ele pode acontecer isso tanto com o oftalmologista, como optometrista. Como com o optometrista, e como também muitas óticas que não podem fazer. As óticas não podem fazer esse exame. E não poderia também ter optometrista lá dentro da ótica. Por quê? Porque seria uma venda casada. A não ser que ele faça o exame de graça realmente. Mas o optometrista, ele vai no optometrista ou vai no oftalmologista? Eu iria no optometrista, se for um optometrista. Mas não, ele indicaria você como optometrista, sim, no caso. Sim, mas olha, mas eu vou falar uma coisa, mas eu não fico um ano sem passar no oftalmologista. É evidente, é importante, principalmente depois de uma certa idade, a gente ter uma segurança com a gente. Então, assim, cada caso é um caso. Né? Então, você não pode demonizar uma profissão. Né? E aí que está uma coisa que acontece muito na área da saúde. E a população também é culpada em relação a isso. As pessoas falam assim, fulano é enfermeiro. Se tivesse estudado um pouquinho mais, tinha virado médico. Não, o enfermeiro, porque quis ser enfermeiro. Ele tem todas as prerrogativas. Mas está uma discussão fulano lá é um fisioterapeuta. Se tivesse estudado um pouquinho mais, não, ele não quer ser médico. O médico faz outras coisas. O fisioterapeuta faz outras. Agora... Vai estar uma grande discussão agora, sabe? Do mesmo assunto. Porque estava uma lei lá que os farmacêuticos, você viu? Que eles também poderiam receitar medicamentos. E eu não sei agora, mas tá dizendo que entraram com a lei que não vai poder mais. E os farmacêuticos querem entrar, que eles podem, porque eles fazem uma pré-análise do paciente. Então, é complicado, né? É assim, eu vou falar o que eu passava quando era criança, né? Minha mãe levava eu no farmacêutico, que muitas vezes acertava mais com o médico. Quando eu estou falando que o médico, isso aí é uma prática correta. O que acontece é a forma que nós vemos os profissionais da saúde. Eu acho assim, que cada conselho deve saber onde está pisando, o limite, o que vai fazer. Então, se o conselho de farmácia acha que tem essa capacidade, e eles estão sendo formados para isso, por que não? Por que tem que ser só o médico? Porque só o médico que tem lá a mensalidade que paga, que é 10 mil reais por mês, tem o direito de fazer isso? Por que daí o farmacêutico aí que tem faculdades que cobra 500 reais por mês não pode fazer? O estudo é o mesmo. O título, as instituições por onde eles fizeram são certificadas pelo MEC. Qual que é a diferença? A diferença é no quanto paga? Então, existe que tem que saber o limite. Um lobby. Até onde fala. Sim. É a mesma coisa também do optometrista com o oftalmologista. Daí a pessoa fala assim, mas eu estudei 6 anos, mais 2 anos, não sei, sabe aquela coisa? Mas, gente, aí que tá. Tem coisa que vai até um certo limite. Você não está fazendo cirurgia. O optometrista nos Estados Unidos, ele faz até cirurgias. Então, olha para vocês verem. Aqui ele não está podendo... Aqui ele não faz as cirurgias porque a legislação, até a formação dele nem preconiza isso. Nem a formação. Mas é por conta da lei do ato médico. Então, o que acontece? Esse elitismo também é uma coisa que nós temos um prejuízo muito grande. Existem
formações aí, até mesmo, vamos falar na América do Sul, que forma profissionais, talvez até de forma duvidosa. E as pessoas vão lá para pagar barato no diploma. Tem muita, né? E será que não seria, talvez, melhor se fosse aqui no próprio país? Claro. Entende? E daí, assim, às vezes um profissional, de repente, não daquela especialidade, não daquela forma, enfim, são coisas que eu acho que o Brasil precisaria amadurecer, né? Só que a gente vê que Isso deveria que ser equalizado, né? Continuando no mesmo assunto, o que acontece? Agora foi aprovado que todo médico vai ter que ter seu exame como se fosse da OAB. Todo médico vai passar por um exame também depois que terminou lá. É tipo o advogado. É tipo advogado. Ele faz porque direito, ele não pode advogar se não tiver. Não passar na prova da OAB, você não tem a carteira, você não pode. Mas parece que agora vai ser isso. Mas é bom também, né, porque existe muito médico que se formam, como tem muitos médicos top, muito bons, como tem médicos que se formam, que não entendem nada e acabam receitando errado, como que aconteceu agora, semana passada, que eu vi no jornal, que a médica receitou lá uma adrenalina para o menino. Era para 2 ml, esqueceu do ponto, né? 20, era 2.0. Esse caso, teve um caso desse que a pessoa morreu. Esse não foi no Brasil. Não, esse aí o menino morreu. Esse foi no Brasil que ela receitou. Era, se não me engano, intravenosa, era na veia. Tinha que ser inalação. Foi esse mesmo do menino. Ela botou na veia. Esse mesmo do menino, né? Mas esse caso, o que foi? O cara receitou, era 1,5 ml e ele não pôs o ponto. Foi 15 ml. Isso. E a mulher deu lá e o cara acabou morrendo. Não, mas nesse caso, o menino que também morreu. Ele teria que fazer a inalação e foi direto na veia. E a dose era muito alta. Exatamente. E aí a médica conseguiu uma abescope, tá solta. E jogou na técnica de enfermagem, né? Foi a técnica de enfermagem que acabou levando a bucha, né? Mas acho que todos teve um erro também, porque... Só que ela também alega que ela não podia falar assim. Eu acho que o erro maior é de quem receitou. Também. No caso, tá, agora... Mas a corda sempre rebenta um lado mais fraco. Quem tem menos dinheiro, né? Não tem jeito. Quem tem menos dinheiro, né? Mas é aí que tá algumas coisas, né? Daí não digo na medicina, mas isso em todas as profissões. A questão da humanização, a questão também do quanto que as pessoas estão absorvendo a carga de trabalho, a demanda, né? Vamos falar também que essa saúde universal, que todo mundo tem, que vai no hospital e que tem um atendimento, é uma coisa bastante recente no país. A gente fala assim, questões de nível histórico, né? O SUS é uma coisa bastante recente. A gente pensar assim, política pública. Eu sou de uma época que meu pai, para ir no hospital, tinha que... o NPS, lembra do NPS? Você não podia ser atendido no hospital. Então, assim, é só se realmente o hospital tivesse a caridade ali, tivesse algum dinheiro excedente. Então, assim, mas é uma massificação também de atendimento. É uma coisa que acaba acontecendo, é um fenômeno porque o Brasil tem essa gratuidade da saúde, e deveria ter mais atendimento, porque a gente precisa realmente ter esse acesso. Mas tem uma outra coisa. Qual que é a jornada que esses médicos estão fazendo? Qual que é a jornada qual que é a integração que se tem do médico com o enfermeiro, com o fisioterapeuta lá, com a técnica de enfermagem? Às vezes nem se conhece. Não se conhecem, e é assim, aquela coisa lá do efeito cascata. Cumpra-se, né? Né? E daí, é o ato médico, não se discute. E, então, são coisas que acaba não virando a tal da equipe multidisciplinar para resolver alguma coisa, né? Isso é uma coisa bastante ruim. Mas é que, infelizmente, no Brasil, funciona assim. Alguém tem que morrer para depois rever os conceitos, né? É o pior que tem vários. O Brasil assim, em quase tudo, não só na área médica, não só mas em outras áreas que a gente vê nem morrendo, viu? As pessoas estão morrendo e está ficando uma coisa... Tá morrendo, está ficando pior ainda. Está ficando corriqueiro, sabe assim? Está virando normal, né? Porque você vê que quem deveria cuidar da legislação, eles estão mais preocupados se vai manter o cargo, não vai manter o cargo, se quem que vai entrar, quem não vai entrar, do que realmente... Estão preocupados com eles mesmos, né? Assim, tem que ver esse tipo de coisa, né? Olha, não, está acontecendo isso, vamos arrumar a lei, vamos melhorar isso, os recursos são insuficientes, vamos repensar, mas essa época o orçamento vamos para isso. Daí a pessoa está pensando... Mas essa época é emenda, essa época estão pensando em emenda, e nos votos, e daí... Esquece do povo, né?
infelizmente. Não, eles não vão lembrar. Não, vamos lembrar só em outubro. Só em outubro. Outubro não lembra deles. O ano que vem o povo vai lembrar. É. E o povo também, infelizmente, vamos pôr a culpa Também do povo só aí, cobra em né? outubro, né? O povo também aqui, ele vai lá, volta no cara, passa 4 anos sem nem saber Não, mas ele só o que cobra em o cara outubro, tá né? fazendo. Não é. Esse que é o grande Nem problema. lembro, se você perguntar para É. alguns aí, nem lembro em quem votou na eleição passada, o cara fala, putz, nem lembro. Eu digo por mim, tá? Se você perguntar em quem que eu votei, Eu não não lembro. É. Eu lembro do deputado estadual. Eu votei no Girbone. Fala aqui, votei no Girbone. Federal não lembro. Mas o Marqueto, federal, votou na Marqueto. Marqueto, isso. É. Girbone, Marqueto, agora que você falou Marqueto. Porque era que tinha aqui, né? Para Opção. senador, é que eu voto sempre em gente da região, né? É. Agora, para senador, não lembro, cara. Você botou no coisa, como é o nome dele lá? Quem que é? Não, no astronauta não. O astronauta. Eu lembro que eu não votei no astronauta, mas não sei, eu votei também. Tá? Eu lembro do presidente, não vou falar. Mas o presidente eu lembro. Não, mas assim, mas a gente não lembra, assim, você fala no principal, né? Não, a gente tem que cobrar, cara. A gente tem. Eu acho também que o que acontece, às vezes, Bom, eles estão fazendo o papel deles lá, mas às vezes não é da forma Não, mas estão fazendo. Não, como ele falou, o papel deles. Não, então, deles não, eles estão não, fazendo, sim. não é do povo, é deles. Só que assim, o que acontece? Hoje, né, com a polarização que a gente tem no país, é difícil você conseguir construir uma ideia em conjunto. Não consegue. Realmente é muito difícil. O evento que se teve no país foi tão forte que É legal você sendo contra. não, é assim, as pessoas, mesmo que seja alguma coisa razoável, preferem não votar para não dar força política. Não, mas então, você prefere ser do contra, falar, não, eu sou isso, contra. Nem sei quem que é, eu sou contra. E daí isso aí infelizmente vai demorar bastante tempo para dissipar, porque a gente vê que... E o que eles querem, e na verdade o que eles querem é isso, tanto da direita como a esquerda, eles querem isso. Não pode existir uma terceira via. Porque... Eles querem isso aí. Eu acho que acaba minando tem isso aí. gente, Emanuel, Acho que o Centrão também quer isso. dividido é vitória. É. Junto, Não, é perca. a gente perde. Deixa Sim. dividido que eu consigo a minha parte, você consegue a sua parte. Cada um pro seu lado, cada um pro seu lado. A gente não resolve nada, Sim. mas a gente tem aquele embate. Continua tendo Exato. É a mesma coisa da discussão quando teve a implantação do VAR, né? No futebol. É a mesma Então, coisa. assim, mas vai colocar o VAR, mas daí vai tirar a discussão do futebol. Daí vai parar Você colocou o VAR, graça que vai ter. você colocou o VAR, agora você tem discussão do futebol e discussão do Agora a VAR. discussão do VAR. Não, mas e pra você ver que no Brasil, quanto tempo tem o VAR? 2018, 7 anos, agora que chegou no Brasil, né? Chegou tarde, Tipo, agora, já que chegou nem polêmico. agora o impedimento semiautomático, agora que chegou no Brasil, quanto tempo tem? Você viu lá, né? O gol saiu, já saiu no relógio. Você viu? Cara, No Brasil não tem, né? No O Brasil. cara só mostrou assim, ó o relógio aqui, ó. Não, agora no Brasil, vocês vão ver. Vamos ligar a Globo, vamos passar na Globo para ver se Não, mas pegou a imagem. porque assim, às vezes pode ser de interesse, né? Isso aí a gente Eu acho que é interesse. Não, é dinheiro, né? Porque enquanto tem esse embate, tem a posição deles na cabeça das Exato, pessoas. cara. O cara que não consegue nada, porque ele é, vamos dizer assim, ele é Não um ganha nenhum cara... proveito, né? Ele é um cara que ele não consegue nada porque ele é um cara que a opinião dele muitas vezes não interessa porque é só dele. A partir do momento que ele pega uma massa que tem uma opinião contrária, ele se engaja naquilo ali, ele passa a conseguir. Entendeu? Então, quer dizer, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Bom, então eu também sou. Seus votos vêm para mim porque eu vou lutar pela sua causa. É a causa dele. Mas você sabe, assim, que nós conversando assim, mas você sabe por que nós não sabemos muitos deputados estão lá? Porque, por exemplo, para eleger um deputado é 200 mil, 300 mil votos. Vamos lá. Depende. Depende, assim, mas aí eu teria que tem 2 milhões, ele elegeu 10 com ele. Esses outros 9, nós não sabemos quem é. Mas eu sempre falei uma coisa. Esses outros 9, nós não sabemos quem é, nós só sabemos que é o Tiririca. Pessoal, por que que eu sempre Mas 500 deputados também é brincadeira. Eu analiso assim, por que o cara, ele dá a cara dele para bater, ele vai, ele fala... Ele tá, não fica? Porque ele sabe que lá dentro a coisa vai continuar como está. Porque quem foi eleito para as coisas ficarem do mesmo jeito foram através deles. Então eles precisam pôr a cara para bater. Por quê? Porque ele tem que ter os 1 milhão de votos, 800 mil, para eles colocar os caras lá que vão deixar manter. Exatamente. Então ninguém ele leva mais 2 com ele, mais 3 com ele. Ninguém sabe. Não, tem gente que não esquenta a cabeça, não, porque sabe que o circo nunca vai mudar de lugar, porque quem está ali dentro vai manter.
Porque o cara que está mantendo aquilo ali, eu não conheço, você não conhece, ele não votou, eu não votei, ninguém votou. É. Mas é o cara que... Mas quando que ele tá ali dentro, tá falando, Exatamente. esse dia eu tava olhando lá e falando, mas caralho, tem cada cara que eu nunca vi na vida. O cara tem que ser eleito pelos votos dele, não levar ninguém, É. acabou. Bom, mas nós assim estávamos funciona. falando, né? Só para Mudando um concluir pouco de assunto. A gente é meio eclético aqui. só para concluir a questão lá da optometria, né, que eu acho que é importante a gente falar, a situação é o seguinte. Então, o optometrista ele faz esse atendimento primário, é uma formação, evidentemente, menor um pouco do que do médico, porque ele vai fazer outras coisas, inclusive terapias, nós temos como se fossem tipos de fisioterapia ocular, né? Então, a pessoa que tem um estrabismo, o optometrista consegue fazer dinâmicas, treinamentos oculares para a pessoa ter um eixo de visão melhor. Então, você tem ali a questão também da pessoa... Tem pessoas que trabalham muito no computador. Só computador. Ela começa a ter problema para enxergar. Às vezes, com algumas terapias visuais, ela consegue resgatar a visão sem, inclusive, usar óculos. Sem necessidade do óculos. São exercícios que são feitos e o optometrista ele é treinado para isso. Não estou falando que o médico não seja treinado para isso. Mas é importante falar sobre essa ação. Uma outra coisa também que o optometrista faz é a questão das lentes de contato. Daí também é uma questão aqui que eu acho legal falar. Se um lugar a pessoa fez um exame que não deu meia hora, você quer a lente de contato? Tá, vem aqui, meia hora, vamos, olha, fuja. Porque um exame de lente de contato, ele vai bem mais do que 1h30, só para você fazer todos os exames que você precisa fazer. E daí, traz algumas coisas. Qual profissional que realmente ficaria 1h30 com o paciente para fazer exames para poder receitar uma lente? E daí, eu estou falando de verdade mesmo, tá? Até pela consciência do uso de lentes que as pessoas devem ter, que eu acho assim que quanto menos utilizar é melhor. Claro que tem casos clínicos. Hoje, por exemplo, a gente sabe que até o ceratocone é importante você usar lente, ter uma lente para você dormir com ela, que não é recomendável, mas a pessoa que tem ceratocone, ela tem casos que você pode recomendar, e daí no caso médico, né? Porque quando tem o ceratocone não é o optometrista, mas o optometrista ele pode cuidar da adaptação dessa pessoa depois que foi receitado, vai lá, ver como que está, se está calçando bem aquela lente, porque a lente de contato, ela pode estar muito frouxa, que a gente fala, ou ela pode estar muito fechadinha. Então, o que acontece? Às vezes a lente está aqui, ela muda dessa forma, tá? O olho aqui, e ela não cola. Às vezes ela está muito aberta, ela fica sobrando aqui do lado. Ela tem que encaixar bem certinho. E isso tem que ser analisado. Quem que vai ter esse tempo para olhar também, né? O médico pode fazer isso? Claro, pode, mas o optometrista ele tem também essa prerrogativa de olhar, analisar, adaptar. Às vezes aquela lente não deu certo, como que vai fazer com outra? Então, cada um tem os seus atributos, e se todo mundo trabalhasse dessa forma, todo mundo ganharia, né? Todo mundo sai lucrando. E eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu fiz meu curso de optometrista, eu fui ver de quem? Das pessoas de casa. Meu pai estava com catarata, eu não sabia. Daí para ele eu falei, porque é meu pai. Uhum. A minha sobrinha, ela estava sem visão de um dos olhos, porque ela estava estrábica. Então daí o que acontece? Você fica sem olhar um olho, que um fica preferencial, o outro acaba... Não que o olho não enxerga, o cérebro para de enxergar. Fica preguiçoso. Eu descobri da minha sobrinha. Descobri que uma outra sobrinha que usava óculos estava 2 graus errado. E ela tinha passado com um médico. Estava errado. 2 graus de miopia. Daí, assim, eu achei muito grave. Então, assim, eu não estou falando daí... E daí eu falo dessa questão do autorreparador, tanto para optometrista quanto para médicos. Tem gente que só coloca lá e confia, não dá para confiar. Você tem que ir lá fazer um ajuste fino, olhar, comparar, ver de novo. E aquela máquina é o norte. Não significa que é aquilo lá que vai ser receitado. Tem gente que vai lá com toda a frieza do mundo, e é isso, por preguiça, tanto optometrista quanto
oftalmologista vai lá e faz essa situação, né? Bem interessante, porque como você falou, né? Você vai no oculista, você passa a receita, vai para o óculos ou a lente de contato, mas para que você possa ter aí, vamos dizer assim, o melhor uso daquilo que o médico te passou, procura um oftalmologista que ele vai com certeza indicar tudo e vai ver se está tudo transcorrendo conforme o médico gostaria que ocorresse. Justamente. E daí voltando a falar, todas essas pessoas da minha família, eu não tinha passado no médico, né, com a minha sobrinha. Estava errado? Talvez não porque o médico aceitou, daí a gente não tinha receita do médico. Mas o laboratório estava errado. Então, assim, será que a pessoa vai voltar no médico novamente para poder ver se ela... Alguns sim, outros não. Então, quanto mais pessoas estiverem habilitadas a ver se a saúde está certa, é melhor. E trabalhar junto também, né? Trabalhar junto, isso aí que é a palavra-chave. A engrenagem, né? Então, A palavra-chave. esse coisa que o Bruno falou é muito importante, porque aqui em São Miguel, eu estou falando de optometrista e nem de oculista. Tem médico, que a pessoa foi no médico, tirou a chapa, seu braço não tem nada, o radiologista falou, não tem. A pessoa procurou que o braço está quebrado. Porque assim, que médico é esse? Conseguiu ler, né? Ele não consegue ler o raio-x. Então, e aí que vem essa outra coisa que eu falei, das condições de trabalho. Se a pessoa está trabalhando, porque tem muitas profissões aí, não vou falar bem só médico, né? Muitos enfermeiros, muitos médicos. Qualquer profissão, né? Que acabam emendando jornadas de outro, vem do hospital do outro, isso aí não tem controle. Mas esse é qualquer profissão também. Então, e daí, se a pessoa estiver cansada, ela não enxerga. Se desgasta. A exaustão, né? E daí também essa coisa da visão dos outros profissionais, né, que fazem parte dessas equipes multidisciplinares, de forma geral, que é o técnico de raio-x, né, o tecnólogo de raio-x também, os enfermeiros, todos, né? Todos. Deveriam trabalhar de uma forma integrada. E dar uma melhor qualidade. Né? Sim, sim. E daí, só para voltar a falar, às vezes, o acesso também à saúde está sendo cada vez mais precarizado. E hoje, a questão da visão, ela é muito utilizada por conta dos celulares. Então, a gente está na tela do computador todo momento. O tempo inteiro. Então, vai ser algo que a própria profissão optometrista vai ter que ser mais valorizada, como também dos oftalmologistas. Então, a qualidade nossa é muito visual, a qualidade de vida. Porque pensa uma pessoa que vai adquirindo, assim, tem a miopia que é adquirida, né, assim, ao longo da vida. Acontece. Porque, assim, tem gente que tem essa falsidade, miopia, depois estaciona. Não, tem miopia que a pessoa ela vai adquirindo ao longo da vida, ela vai ficando mais míope, sabe? Assim, eu com 40 anos já vai mudando. E daí o que acontece? Tem um monte de crendices, né? Então o que acontece? A pessoa está ali e ela vai perdendo qualidade de vida, porque ela não percebe, às vezes, colegas que estão passando na rua, aquele colega fala assim, poxa, passei perto de alguém, nem cumprimentou. Isso tem muito. E daí a pessoa também, ela fala assim, nossa, eu estou vendo que eu não estou conversando com mais ninguém. A diabetes a pessoa vai ficando mais retraída. A doença também, né? Diabetes, né? Isso, a diabetes. Você sabe por que eu falo? Porque assim, tinha um vizinho que ele ficava me olhando, sabe? Mas depois eu descobri que tinha problema na visão, que ele tinha diabetes, ele ficava me olhando. Eu passava, cumprimentava ele não respondia. E aí eu passava assim e falava, puta cara ignorante. O que acontece sempre eu passava, puta, tudo tem movimento desse cara não tá nem aí pra mim. Muito, que a pessoa vem na sua casa, conversa com você, tudo, para, aquilo, aí você passa numa esquina, ela passa na outra, no outro lado da rua. O cara vem em casa, conversa comigo, passa na rua e faz de conta que às vezes não está enxergando, Então, mas uma outra coisa mais grave ainda, falando na parte da educação, que, assim, quando a criança começa a ler a idade escolar, ela tem que ser vista ali, seja por um oftalmologista, por um optometrista, ela tem que ter segurança que essa criança está enxergando bem. Muitas crianças não são alfabetizadas porque tem problema na vista. Né?
Sabe, tem criança que às vezes não obedece o pai ou a mãe porque não estão enxergando o pai e a mãe. E às vezes é criança retraída também que não fala também. Tem né? também, Fala porque assim, ela pô, não enxerga. não estou enxergando, professor. Né? E a gente até vê, não. Tem muitos vídeos na internet daquelas criancinhas, né, que recém-nascida, que eles já percebem já algum problema visual. Em muitos países eles já fazem uma triagem já desde bem criança, mesmo sendo bebê, até 2 anos, vamos falar assim, e já percebe se a criança está ou não. Daí eles colocam aqueles óculos que parece até de mergulhador, assim, né? Com elástico, assim. Você vê a criança, ela começa a dar risada, começa a ver o mundo. Né? É outro mundo que se E você sabe, vou citar outro exemplo que aconteceu comigo. O que aconteceu? Em casa, a minha mãe estava com catarata. Só que no começo eu não percebia. Só que eu fui percebendo porque ela lavava a louça, daí ela pegava no fogão a lenha. Aí eu fui olhando e falei, mas cara, essa louça tá suja de carvão. Daí eu fui perguntar pra minha mãe, mas você lavou aquela louça lá? Daí ela falava assim, lavei, tá bem limpinha. Eu falei, opa, bem tem alguma limpinha. coisa errada Tem alguma aí, coisa errada aí. Aí normal. Aí perguntei mais uma vez, passou um dia, normal. Aí no outro dia, outra vez ela tava no quarto, aí eu olhei pra ela, aí eu vi a visão dela, tinha tipo um cristal assim, parecia, né? E a catarata acho que é isso. Isso. Parece uma bolinha assim, eu falei assim, mas você não tá com problema nessa visão, não? Daí ela falou assim, por quê? Porque ele tá olhando aqui, parece que tem uma bolinha, bem no centro tem uma bolinha. Ela falou, não tem. Eu falei, tem. Daí eu fiquei quieto, fui lá e marquei pra ela aqui no... Graças a Deus tem o Boys. O Boys é uma equipe profissional, excelente. Que demora, né? Porque tem muitas pessoas, né? Fui lá, marquei, aí ela foi fazer o exame, ela foi subir, quase tropicou já na escada. Falei, o que tá acontecendo? Já grave. Ela estava grave já, estava avançado. Aí na rua ela não andava. Eu falei, por que você não anda na calçada? Porque não gosta nada. Porque ela não fala. Tem gente que nem eu falei pra você que os idosos são os piores, né? Que às vezes eles não contam. Não, as pessoas vão, Tem vergonha, vão se anulando É. de forma gradativa a mudar o comportamento. Assim, a mudar a psicologia da pessoa, psicológica. O dia a dia da pessoa. também, né? Porque a pessoa começa a não conversar, porque ela não está vendo mais pessoas. Ela começa a andar em lugares que ela se sente mais segura, mas ela não entende por quê. Porque tudo é muito gradativo. Não é assim, você ficou cego um dia para o outro, né? Você ficou sem, aos poucos, sem né? chegar. É aos poucos, e você vai mudando o seu comportamento nesses poucos também. A hora que você vê, você mudou totalmente. E uma pessoa acha que tem catarata, eu sou leigo para falar, não tenho nem conhecimento nenhum, mas assim, ela não gosta muito da claridade. Ela não consegue enxergar bem na claridade, né? Porque assim... Eu não entendo. Eu vi assim, ela falava, tá muito claro, tá muito ruim na minha vista. Aí começa a coçar, ela falava, começava a coçar. Esfregava muito. É que a o olho, luz, sabe? ela tem uma espalhabilidade maior com a catarata, né? É assim, o que acontece? Dentro do nosso olho, nós temos uma lente chamada de cristalino. Ela é uma lente. Então, assim, nosso olho é um conjunto já que converge os raios para dentro que vai se projetar lá na retina. O que acontece? Só que tem uma lente que faz o zoom, né? Que faz o zoom, traz as coisas para perto, para longe, se vê de longe. Então, essa lente ela é uma lente gelatinosa. E ela é uma lente que ela muda de grau. Ela é lá dentro do olho. Ela tem uns músculos, a gente, sem pensar, já de forma consciente, a gente controla essa imagem. O que acontece com essa lente? Essa lente ela é uma lente gelatinosa. Em algumas pessoas, por razões genéticas, por muito pressão uso alta, de será também? remédio, às vezes sim, Minha mãe tem pressão alta também. algumas características fazem com que essa lente ela vai ficando amarelada ou esbranquiçada. Ela vai ficando desse jeito. Tem gente que é mais progressivo e tem gente que é bem mais lento. Então, assim, todo mundo vai mudar essa coloração, mas tem gente que vai realmente ficar opaco. Ou seja, vai ficar, em vez de ficar transparente, vai ficar branco mesmo, ou amarelinho. Não vai conseguir enxergar, né? Não vai conseguir enxergar. Porque vai tampar mesmo. E é progressivo, vai aumentando, vai ficando leitoso, né, que a gente fala. E o que acontece? Da cirurgia, é retirado esse cristalino. É colocado uma lente de acrílico no lugar. Então, assim, às vezes a pessoa é míope. E daí fala assim, nossa, mas agora você colocou um óculos totalmente diferente depois de fazer a cirurgia. Claro, porque se a pessoa é míope, ela tem dificuldade de enxergar de longe. O pior para as pessoas é realmente enxergar de longe. De longe, porque você vai dirigir, você vai reconhecer as pessoas de longe. E para ver de perto, um óculos desses que a gente chama de descanso, que essas lupas que vendem por aí, é o suficiente. Então, você só usa a hora que vai ler.
Pois é, né? Por isso que eu tenho o meu aqui de longe, eu me lembro, mas de perto, mano, tem que ter o óculos, senão não vai. É porque essa lente natural, ela já não perde a vergência dela depois dos 40. Dela, cada ano que vai passando, ela não consegue mais enxergar de perto. Ela enxerga tem mais de longe. dificuldade muito grande. Legal, né? Caraca, mano, nós conversamos pra caramba. Nós que nem falamos das aulas do professor de Química e Física, né? Já estamos aqui. Mas tudo que ele falou envolve uma- Química e Física. Olha, Também. 1h e 45 minutos. Graças a Deus. Foi bastante. Foi bastante. E tem história. E tivemos bastante aprendizado aí, Ô, principalmente aqui. É professor, né? Na orquestra. Dá para quebrar em duas partes. Dá. Vai ter vários cortes. Mas, ô Manuel, nossa, foi um prazer aí receber você. Obrigado aí por trazer tanto conhecimento. Ou você falou da previsão que ia chover hoje, Jess? Falei. Tá chovendo ou tá caindo um Vai dilúvio, né? chover e diz que chove à tarde e temporada à noite. Temporada à noite, tá bom? Tá bom. Não vai parar de chover, não. Mas foi muito legal aí o bate-papo, né? Nossa, entre vários assuntos aqui, né? Nós ficamos sabendo aqui tudo sobre orquestra e optometrista, a gente não sabia nada. E tem a parte 2, que agora é professor de Física e Química, né? Ainda tem essa parte. E tem mais profissões ou não? Qual a profissão tem mais? Não. Profissão é apenas essa, né? Eu trabalho no Instituto Federal. E faz sabão também, fez sabão. Fez sabão. Você vai fazer um sabão lá na turma de vocês, tá? Faz Fizer um sabão. sabão, é. Mas a minha profissão apenas agora é essa, né? Eu sou professor do Instituto Federal e lá a gente tem a banda também, lá a gente trabalha com... Sabão também, né? Já é bastante coisa. Tem coisa pra caramba. Né? Ele fez optometria só pra ver a pessoa da família dele. Ele falou, não, vou fazer só pra ver Pra cuidar da visão. Eu vou ganhar dinheiro em casa, ele vai ganhar dinheiro em casa, ele vai ganhar dinheiro em casa. Ela é uma área da física. Então, assim, sempre eu tive interesse em saber mais por conta disso. Eu sou professor de ótica. A velocidade da luz. Né? Então, o que acontece? Aí eu sempre tive interesse em aprofundar, porque a gente quer sempre conhecer mais do que né? Diz poder que passar. Exato, na exatidão. Isso, saber não ocupa espaço, né? É isso. Então, Por enquanto não está podendo. Não, mas é que ele fez optometria, porque ele falou assim, pô, o pessoal tá gastando muito dinheiro com... Aí agora vai ficar tudo aqui em casa mesmo. Melhor o pessoal da família... É melhor não gastar fora. O pessoal da família já dá um Vai ficar aqui em casa mesmo o dinheiro, né? Tá certo. Mas legal, cara. Foi um prazer. A gente tem alguma coisa aí que a gente deixou de perguntar? E que você queria não, perguntar? olha, eu estou satisfeito, feliz aí de pra ter caramba, né? vindo aqui conversar com vocês. Muito obrigado. Satisfação com certeza aí foi nossa aí de quem escutou e ouviu aí esse bate-papo, né? E depois vai assistir também, né, Yas? Depois que Também, o pessoal que não consegue assistir, aí. com certeza depois vai assistir. Vou fazer uns cortes lá e mando pro pessoal. E legal, muito obrigado, Emanuel. Obrigado. Foi difícil trazer você aqui, né? Nossa, difícil. Meu Deus, o cara viaja toda semana, Yas. Também, né? Com tanta coisa que ele faz, não dá pra parar. Tem que dar atenção para a família, né? A família em primeiro lugar, com certeza. Mas vamos lá, fala aí dos seus pais. Opa, aí, né? agradecer aqui meus patrocinadores, agradecer ao Pitbuaços. Pitbuaços que é um grande visionário, né? Falando assim sobre a ótica. Sobre a ótica, ele é um grande visionário. O Pitbuaço é o cara que enxerga mesmo sem óculos. Sabe aquele cara grande visionário, assim, que na escola ele não gostava muito de estudar, não, mas ele era da minha classe, é um cara que... No empreendimento. No empreendimento ele sempre começou de baixo, e tal. Esses dias estavam fazendo uma festa lá, mandei um abraço para eles, que agora vai ter confraternização no final de ano, né? Assim, agora no final de ano é só confraternização, né? É a melhor época que tem. Momento, você vai nas festas de graça aí, né? Falta festa. Isso que é bom você ser amigo de todo mundo, aí você vai, pô... Não vai faltar churrasco, panetone... E a Pitboss também está com várias promoções lá também. Quem quiser dar uma passada lá com R$50 para você que vai construir, para você que quer fazer alguma obra, para reformar, para você que quer fazer soldar alguma coisa, tem ferro. Quebrou um pedaço aí daquele ferro lá que é antigo, você acha que não acha mais? Vai lá no Pitboss. Mas a Pitboss tem tudo. Aí se você não encontrar lá, se você quer alguma coisa antiga também, se você quer... Por exemplo, esse dia que eu falei, você estava precisando de uma tampa de fogão. Eu falei, pô, não encontro nenhum lugar. Até pedi na internet. Você encontra. Você sabe que minha mãe tem uma ansiedade que ela quer rápido. Ela quer as coisas, não é para amanhã, é para agora. Tem que ser. Então eu falei, pô, pegar, comprar e trazer. Comprei tudo que você quiser. Tem um monte de coisas lá. Agradeço o Pitbuaços, final de ano. Mandar um abração para ele, né, Yes? E quem está comigo também é o Xavier Supermercados. Xavier Supermercados
Passei lá, conversei com o Carlão, bati um papo com ele, ele falou que vai ter umas promoções no final de ano, vão vir aqui para fazer, todo ano tem o sorteio aqui, né, Essa? Legal. E para você que é uma padaria ótima, um açougue top, para você que não gosta de fila lá, você chega e já é bem atendido. Carlão, Carlão, né? É outro nível, é outro nível. E para você que quer comer um lanchinho de quarta-feira, final de semana, às vezes está cansado ali, que o pessoal está cansado de fazer uma alimentação, vai no Lanche Catarinense também, que é um lanche que tá aqui fechando sempre com nós, né? Eu devo um lanche pro Yes faz tempo, faz anos. 10 anos. Mas eu sempre estou comprando lá, minha filha está sempre comprando lá. Né? Quem sabe Até o final do ano chega, né, o presente, né? E agradeço você também, o Emanuel, um cara de grandes conhecimentos, várias faculdades, acho que nem dá para a idade que você tem, que você vai estudar mais ainda, que o professor nunca para de estudar, né? Agora tem que dar mais atenção para a família, né? Vai fazer umas... Não que não seja importante, mas vai fazer umas 5 faculdades ainda, né? Quem sabe. Mas obrigado aí pelo espaço. E vai fazer grandes shows, né? Acabou a sua desorquestra, né? Esse dia atrás você fez, Ana? Não tem ainda, a gente vai fazer um concerto você não lá na polícia, na base da Polícia Rodoviária Militar, eles têm um evento lá, eles fazem uma arrecadação de brinquedos, né? Daí deve ser a chegada do Papai Noel, a gente vai tocar lá. Mas é a última também do ano, né? Vai ser a última do ano. Depois só tive em fevereiro. Isso. Só em fevereiro. Depois tá offline, só em fevereiro, né? Tem que descansar também, né? Tem que descansar tem que descansar. Eu queria perguntar, mas deixa essa pergunta, é porque a saúde mental dos professores tem uma grande discussão, que os professores estão com saúde mental abalada bastante, né? Sim. Tem muito professor. Mas esse aí fica para uma parte 2 aí, né? Isso, vamos. Tem muito professor que está precisando de psicólogo. Não, é porque ele é bom, porque depois que ele para relaxar, ele vai lá na música, lá na orquestra, né? Ouve o Andrea Bocelli. O gosto musical dele é exatamente para isso, né? Nos momentos de estresse, ele liga lá, né, o som e dá uma relaxada, né, Manuel? Isso. Bom, é isso aí, gente. Foi um prazerzão ainda com vocês aí até agora. Eles podem falar. Estou de volta agora só segunda-feira. Ufa! Opa, mano, a partir das 11 horas com mais um informativo. Tchau, Evandro. Tchau, Emanuel. Feliz Natal para você. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo também. Não, você. Eu acredito que eu vou te ver semana que vem. Não sei, não. Tá bom? Então, gente, até mais. Chegando aqui o nosso amigo do Hora Extra aí, tá bom? Opa! Tchau. Então, pronto. Chega. Agora pergunta pra ele, agora ele sabe. Botou o elefantinho? 1, 2, 3, quantos elefantes? Mas aqui a gente não tá vendo relâmpago. Tem que ver o relâmpago e daí contar. Eu vou dar a dica pro